Bom dia. Eu convido a todos e todas para que se reúnam conosco aqui no auditório, para que nós possamos fazer uma brevíssima sessão de abertura da bela exposição Cartografia Imaginária, Rua da Bahia, com a bela curadoria de Maurício Meirelles e Marconi Drummond. Convido os amigos e as amigas que aqui se encontram para ocuparem seus lugares. Também vamos lançar hoje, com grande honra, grande orgulho, o maravilhoso livro sobre o Rio, de Isabela Prado, uma artista que honra a nossa cidade, o nosso estado, que é amiga desta casa há muitos anos, né? Eu então quero nesse primeiro momento convidar para que ocupem as cadeiras aqui ao meu lado os curadores Maurício Meirelles e Marconi Drummond, para quem eu peço aplausos de boas-vindas. A nossa sessão hoje aqui é breve, mas ela é dividida em duas partes. A primeira versará sobre essa exposição, e a segunda sobre o livro cujo lançamento nós ora acolhemos aqui na academia. Com a abertura da exposição, a academia cumpre mais uma vez sua missão de promover a cultura, promover a educação, a história, a memória, as artes, não é? Elementos sem os quais a gente não vive, não é? Não se iludam, não é possível viver sem isso, não se iludam, não é? E tem sido assim nessa casa há 113 anos, essa é a nossa finalidade, é para isso que a gente existe. E eu gosto muito de repetir uma frase que para mim faz muito sentido: a academia só faz sentido se fizer sentido para a comunidade em que ela está inserida. Então várias têm sido as iniciativas em direção aos interesses do público da cidade, e essa é mais uma delas. O que pode ser melhor que discutir a arquitetura, o urbanismo, a história e como tudo isso, né, se relaciona com a nossa vida. Eu quero agradecer muito todos aqueles que foram fundamentais para a realização dessa exposição, que é feita em parceria com o Verbo Gentileza, do Brasil, tem o apoio da Associação de Amigos da Academia, da Associação Comercial de Minas, do SESC e dos nossos mantenedores, Tambasa, CEMIG e Unimed. É uma exposição dedicada à nossa queridíssima Eneida Maria de Souza, que tanta falta nos faz já e que tanta saudade já deixou, né, entre nós aqui. Dona de uma obra magnífica, foi também uma personalidade adorável, né, generosa, afável. Então essa exposição os curadores dedicaram a Eneida Maria de Souza. E eu quero também agradecer, e aí eu já passo a palavra para os curadores, o apoio da fantástica equipe dessa casa, não é? Sem a qual essa casa não funciona, não é? Quero agradecer a nossa diretora-geral, Inês Rabelo, cujo trabalho é de valor inestimável. Inês Rabelo, Guto Cortes, Flávia Queiroz, Júlia Sabac, Soraya Lara, Larissa, que aqui está, e todos aqueles que vão participar, não é? Da equipe do Educativo, não é? Que funcionará durante todo o tempo em que essa exposição ficar aberta. Então a equipe dessa casa é o que faz essa casa funcionar. O Davidson, a Carmen, sem eles nada feito. Quero registrar aqui a presença do professor Caio Bosque, vice-presidente da academia, e dos meus colegas, gestores dos equipamentos culturais do Circuito Liberdade, que são nossos amigos, com quem nós nos damos muito bem, né? A Márcia está por aí, a Ana Vilela, todos que estão sempre ao nosso lado, né? Militando em favor dessa causa.
Eu passo agora, então, a palavra para o Maurício Meirelles, que depois passará a palavra para o Marconi Drummond. Maurício, por favor. Obrigado, Rogério, pelas palavras tão gentis aí. Bom dia a todas e a todos. Complementando as palavras do Rogério, eu queria agradecer também os artistas que estão conosco aí na exposição, nos apoiaram desde o início na construção dessa visão curatorial. E, enfim, as instituições também da cidade e outras que tornaram possível aí com a gentil sessão dos acervos que a gente construísse essa narrativa em torno da Rua da Bahia. Bom, eu queria começar lembrando de um pequeno poema do Afonso Ávila, Janela Indireta, que foi publicado no final dos anos 80, início dos anos 90, que diz: o entrevisto do visto, o ímã do imaginado. Eu acho que essa concisão do Afonso Ávila nesse poema diz muito sobre a nossa visão da cidade. A cidade, se por um lado ela é concretude, espaços naturais e espaços construídos, ela é também imaginação, fantasia, né? Então ela se constrói duplamente nessas duas dimensões da concretude e do devaneio da imaginação. E foi um pouco com esse mote que eu e Marconi partimos para um projeto curatorial em 2018, chamado Cartografia Imaginária, a Cidade e Suas Escritas. Foi uma exposição apresentada no Sesc Paládio, onde a gente procurou fazer esse mapeamento, nessa cartografia da cidade material e imaterial, através das suas várias escritas, né? Entendam aí, por favor, escrita no sentido bastante amplo, né? Então, a gente reuniu um acervo da literatura, da poesia, das artes visuais, né, da oralidade, da cultura dos MCs, da cultura hip hop, enfim, do grafite e de outras manifestações que tem a cidade, né, como palco e como objeto de interesse. E dessa exposição deriva, então, né, Cartografia Imaginária Rua da Bahia, que a gente apresenta hoje a vocês aí com muito entusiasmo. Eu devo dizer que nessa tarefa complexa, né, de reunião dessas várias escritas, é como se naquela primeira exposição a gente tivesse, digamos, como cartógrafos dessa imaterialidade, sobrevoado a cidade. Agora a gente, então, se aproxima mais dela através da Rua da Bahia, né? Então é com esse espírito aí, invocando o grande Afonso Ávila, né, que a gente dá as boas-vindas a vocês. Eu passo aqui para o Marconi. Olá, bom dia a todos e todas. Queria reforçar nossos agradecimentos, né, todas essas pessoas, instituições, apoiadores, patrocinadores citados pelo Rogério, né, em especial a equipe da Academia Mineira de Letras, e reforçar também que a dedicatória à professora Eneida Maria de Souza, que foi quem nos deu o caminho das pedras quando construímos a primeira exposição, né, a Cartografia Imaginária, a cidade e suas escritas, né? Eneida com a sua generosidade habitual, né? Então, é uma personalidade existente, né? Na exposição, em cada acervo, em cada livro, em cada texto recolhido, em cada pesquisa feita, né, nos vem, né, a imagem e a generosidade da professora Eneida Maria de Souza. Bem, o Maurício explicou que, de certa forma, essa exposição é um desdobramento da primeira exposição apresentada no Sesc Paládio, é quase um outro tomo, né? Nós que gostamos dos livros, né? Um segundo tomo daquela exposição, e agora dedicada à Rua da Bahia, né? Essa artéria, essa veia, né? Essa via, né? Tão importante para a cultura e para a estruturação urbana de Belo Horizonte, né? Ela foi imaginada, como vocês todos sabem, né? Pelo Arão Reis, né, no seu traçado urbanístico, e ela persiste, né, como território das práticas sociais, das práticas culturais, das práticas políticas.
Bom, o nosso convite, né, o nosso desenho curatorial obedece o fluxo, né, é uma expedição pela Rua da Bahia, que começa no Arrudas e termina na Praça da Liberdade. Ainda que a Praça da Liberdade não esteja localizada, né, na Rua da Bahia, ela está ali nessa adjacência. Então, nós fincamos esses dois marcos, né, o rio, e aí a gente já está absolutamente conectado com a poética, com as discussões, com as narrativas, né, com todas as discussões importantes elaboradas pela Isabela Prado e seu projeto, e a gente termina então na Praça da Liberdade. Então o convite é que vocês subam a Rua da Bahia conosco, né? A exposição está organizada em 10 núcleos. O primeiro núcleo é uma espécie de preâmbulo, né? Porque a gente apresenta essa construção, a imaginação dessa cidade chamada Belo Horizonte, mas também a destruição de um outro lugar, um outro território que aqui havia, chamada Curral del Rei. E vocês verão que a exposição ela está absolutamente atravessada por acervos visuais, mas também por acervos literários, né? O acervo literário ele não é coadjuvante, né? Ele é participante, né? Ele tem a mesma força que o acervo visual. Então isso vai imbricando, vai emaranhando, né, aos outros acervos físicos, né? E houve um trabalho de pesquisa muito bonito, assim, de coleta, né, desses autores e desses imaginadores dessa cidade que escreveram sobre Belo Horizonte. Desde um padre, né, Maurício, que escreveu sobre essa destruição do arraial que aqui existia, até os novos autores, né, colocando lenha na fogueira, discutindo a cidade, trazendo questões políticas, pensando e rememorando a cidade, mas também colocando o dedo na ferida, né, que cidade nós estamos construindo e que cidade nós estamos destruindo, né? Que cidade nós queremos viver. Então, a exposição ela tem muito um aspecto histórico, mas também tem uma discussão muito política, que eu vejo também, né, no trabalho e no livro e no projeto que será lançado aqui hoje, no livro que será lançado aqui hoje pela Isabela Prado. Então, nós temos muitas confluências, né? Muitas congruências. Então, o convite é esse, tá? Sem maiores delongas. Subam conosco a Rua da Bahia, né? Partam de um rio, né? Do rio Arrudas, atravessem a Rua Guaicurus e a sua boemia, né? Subam no viaduto Santa Teresa, trafeguem pelo Parque Municipal, me ajuda. E a gente então sobe até o Maleta. Quase em frente ao ex, onde havia Cine Metrópole. Exatamente, o Teatro Municipal que vira Cine Metrópole, que depois foi destruído por a especulação imobiliária, né, usurpou, nos retirou, né, esse bem cultural. Passamos então pelo Maleta com tudo que ele significa, que ali havia antes o grande hotel que recebeu Greta Garbo, que recebeu Mário de Andrade, que recebeu Tarsila do Amaral em 1924, onde Mário de Andrade vislumbra o belo poema noturno de Belo Horizonte. E a gente continua subindo pelas livrarias, pelos bares, fala um pouco da poesia marginal, né? Visita os ofícios, os moradores, os hóspedes do Maleta, né? E eu queria fazer uma saudação especial à dona Esmeralina, né? Talvez a moradora mais antiga do Maleta, que está presente aqui e que contribuiu com a exposição com pinturas e desenhos, tá? Olha lá. Obrigado, viu, dona Esmeralina? E chegamos, continuamos nesse percurso, né, nesse território da Rua da Bahia, e chegamos até a gente termina a exposição com as duas polaridades, a Praça da Estação e a Praça da Liberdade, porque a gente traz um vídeo sobre a visita dos reis belgas, né, a Belo Horizonte, e a gente traz a tomada do espaço urbano, afirmando que nós temos sim direito à cidade com o movimento Praia da Estação. Bom, então, tudo isso fica muito incipiente na minha fala, mas eu acho que a exposição tem mais potência, eu acho que a experiência lá dentro, a gente tem muito mais o que dizer lá dentro do que por essa fala aqui. Muito obrigado mesmo. Queria só complementar uma coisa que me ocorreu durante a sua fala. E para estabelecer uma tangência que nos parece super importante no pensamento curatorial da exposição, que é a ideia da cartografia da memória, né?
E o grande cartógrafo de Belo Horizonte no plano literário, quando a gente fala de memória afetiva, é o Pedro Nava, né, com Beira-Mar, onde ele revisita, né, ele escreve o livro no final da década de 70, o livro é publicado em 79, e ele revisita, então, através da memória, os anos 20, né, vividos por ele aqui em Belo Horizonte. E me ocorre que a Isabela, através do trabalho dela, também faz uma cartografia da memória, né? E essa, talvez, da memória do território, né? Dessa hidrografia que está oculta hoje, né? Sob as avenidas, sob as ruas da cidade, mas ela está falando da memória desse território, né? Produzida há milhões, né? Bilhões de anos atrás na conformação geológica que gerou os rios da cidade. Então, você está falando, me parece, da memória de Gaia, né? Da memória do planeta. E acho que é uma discussão super importante, né? Bom, é isso. Obrigado, Pedro. Queria agradecer, então, as palavras do Marconi e do Maurício e renovar e reiterar o convite, né, para que todo mundo visite essa bela exposição, que vai ficar até 15 de novembro, quando eu espero que a gente já esteja em plenas condições de comemorar com alegria a República Brasileira. Sempre, né? E agora a gente parte para a segunda parte dessa manhã, né? Olha, eu tenho o privilégio de ser muito amigo da Isabela e do Gil, né? Me permito aqui essa pequena digressão, né? É uma amizade que é uma amizade entre famílias, né? Os nossos meninos são colegas e também por essa via, também pela via do afeto, né, eu acesso o trabalho dela como artista, né? Mas não só pela via do afeto, né? Esta é uma das vias pelas quais eu acesso esse belo trabalho da Isabela, que dá uma nova dimensão à nossa relação com a cidade desde que surgiu, não é? Porque hoje a gente passa pelas vias urbanas em que o trabalho dela está instalado, e eu espero que seja para sempre, não é? Por tempo indeterminado, não é? E a gente é despertado para prestar atenção em algo que está, infelizmente, oculto, esquecido, apagado, soterrado, né? Enterrado, né? Que são os rios que correm por baixo das ruas e das avenidas. E se esse trabalho está aí ao ar livre na cidade, agora ele ganha também outra expressão, né? Que é uma expressão de que essa casa gosta muito, que é a expressão em livro, né? A gente existe também para promover o livro e a leitura, né? Então, nada mais lógico, natural e bem-vindo que sediar aqui na Rua da Bahia, né? Nesta casa que defende o livro, o lançamento deste livro, né? Que ficou belíssimo. Quem já está folheando ele aí, vê que é um livro caprichado, bonito, bom de ver, bom de ter, bom de ter em casa, né? Bom de presentear, né? Então é uma alegria, né, para nós também receber o lançamento desse livro aqui. Eu vou passar o comando aqui para a Janaína. Ela vai chamar a Michele Arroio, o Roberto Montemor. Os dois vão conversar com a Isabela Prado. Mas antes disso eu quero, para finalizar, sem abusar da paciência de todos, né, convidar todo mundo para seguir a gente nas redes, viu? A gente está em todas as redes. E a programação... A minha querida presidenta está ali rindo, porque ela sabe que eu demorei a entrar nas redes, presidenta do Sindicato dos Jornalistas, que é essa mulher guerreira, valente, Alessandra Mello, que a gente admira muito. Mas, enfim, ela está rindo porque eu demorei demais a entrar nas redes. Mas, enfim, agora a academia está nas redes, está no Instagram, está no Facebook, tem site.
E convido todo mundo a entrar nessas redes e acompanhar a nossa programação e a programação associada à exposição. Não é? Haverá muitos eventos aqui ao longo do mês de outubro e também na primeira quinzena de novembro. Não é? Vamos fazer debates, palestras, oficinas, e a gente abre com chave de ouro a exposição também refletindo sobre o belo trabalho da Isabela. Tá bem? Muito obrigado. Eu passo então aqui o microfone para a Janaína, para ela já fazer a chamada, a composição da mesa, mas já peço desde logo um aplauso entusiasmado aí para o trabalho da Isabela, que a gente vai conhecer melhor agora. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Sem mais delongas, já convido aqui Michele, Roberto e Isabela para compor conosco essa mesa e esse momento de celebração pelo lançamento do livro. É muito maravilhoso pensar o quanto que se trata aqui de uma obra coletiva, né? Opa, tudo bem? Mas eu dizia o quanto que é uma oportunidade, né? Celebrar isso, que é uma entrega e uma ação coletiva, né? Como bem sinalizou o Rogério, dessa experiência que é um monumento à cidade, um monumento à cidade que fala da sua existência como Gaia, fala da sua existência como criação, né? Porque se pensarmos no projeto da Comissão Construtora de Belo Horizonte, ele começa a ser traçado no Rio das Velhas, lá em Sabará. É de lá que partem esses quadrantes que vão mapeando essas estruturas desses rios e que oportunizam, né, a constituição dessa cidade planejada. E são esses rios que estão em disputa quando falamos, por exemplo, desse direito à cidade que Marconi sinalizava aqui em sua fala, né? Então, tem um universo de possibilidades de acesso às experiências que esse trabalho da Isabela nos convoca, e é também, nesse sentido, um esforço coletivo, na medida em que tem aqui uma agenda pública para a realização desse projeto, uma articulação com a Prefeitura da cidade, né, um apoio da Lei Municipal de Incentivo da Cultura, da UNBH, do BDMG, um apoio de uma ação colaborativa das pessoas, dos afetos, dos amigos e dos amantes dos rios da cidade, que contribuem também com a campanha de crowdfunding que fundamenta a experiência, né, dessa publicação tão primorosa, como o Rogério falou. Ela é resultado também desse esforço coletivo, dessa ação integrada. Então, está aqui hoje celebrando esse momento, né, de todos esses compartilhamentos, um compartilhamento que fala de Gaia, fala da cidade, fala das disputas da cidade, mas também fala dessas coletividades que se reúnem, né, para a constituição dessa experiência e para esse monumento. E um monumento ele só faz sentido quando ele está nesse processo de pertencimento, de relação, de acontecimento, e é isso que o seu trabalho nos provoca, né? Então, é uma alegria estar aqui hoje e uma honra estar aqui nesse lugar de mediadora, porque eu tive a sorte de acompanhar Isabela lá no início, lá no final da primeira década dos anos 2000, quando esse disparador dos rios, né, aparece ali em Repaisagem, aparece na Joia, né, que se chamava Joia, não é? Em que ela, vocês vão ver no livro, ela traz isso de uma maneira muito preciosa, em que ela transforma em joia o único trecho do rio Arrudas que não foi coberto, que não foi invisibilizado, né, evidenciando essa joia da cidade. E traz ali no Repaisagem já também essa dimensão coletiva, né, de construção conjunta, porque Repaisagem parte de uma série desses traçados desses rios invisibilizados da cidade, em que ela convida o público, convida o participante a se relacionar com esses trechos imantados, recompondo essa hidrografia, essa cartografia e essa possibilidade de pensar os rios, né? E eu tive a sorte de acompanhar um pouco essa experiência lá do nascimento da joia e do Repaisagem. Então, estar aqui tem uma dupla emoção também, por ter estado nesse momento e estar agora em todos esses desdobramentos e nesse porvir, que
porque eu acho que o livro, né, como bem Rogério sinalizou, enuncia que essa relação cotidiana com o trabalho na cidade também nos convoca o tempo inteiro. Eu convivo com uma esquina que me chama a atenção para a presença do Acabamundo a todo tempo, né? Eu não esqueço do Acabamundo, porque Isabela me chama e me convoca a pensar sempre sobre ele ali nessa escritura que se dá na cidade, né? E estar aqui nessa casa, revendo amigos tão queridos, é uma alegria também, podendo celebrar a abertura dessa exposição, né? Acho que tem aí uma convergência muito preciosa dos desejos que queremos para pós 30 de outubro, né? E aí, abrindo um pouco esse bate-papo, né, quero já agradecer a presença do Roberto e da Michele também, que são autores do livro. Esse livro ele traz, além dos textos, né, do Montemor e da Michele, traz também um texto do Guilherme Wisnik, um texto do Josué Matos e uma conversa muito preciosa com Clarissa Diniz e Josué. Clarissa é uma curadora que também acompanha o trabalho de Isabela, e Josué, né, são curadores que acompanham o trabalho de Isabela há muito tempo, e essa entrevista que compõe o livro, ela traz essa ambiência da constituição desse trabalho, que não é um trabalho que pode ser reconhecido, né? Como eu falei, ele já tem um histórico nesse chamamento lá da joia e do repaisagem, mas ele também está atravessado por todos os pontos de atenção e interesse que Isabela nos convida a pensar na sua prática poética e artística e de atuação mesmo, né? Política, inclusive, né? Então, nesse sentido, eu convidaria Isabela para, nessa primeira roda aqui, falar um pouco do seu trabalho e como que você chega aqui, Isabela, contar um pouco para a gente. Bom dia a todo mundo. É uma alegria estar aqui. Obrigada, Rogério. Queria convidar aí quem quiser se acomodar. Algumas pessoas ficaram em pé. Se alguém, por favor, quiser aproveitar e se acomodar. Bem, é uma alegria enorme estar aqui nessa casa, né, acolhida por um propósito, né, maravilhoso. Reforço imensamente, em nome do Rogério e da Inês, um agradecimento especial, né, a todas as pessoas aqui da Academia Mineira de Letras, porque realmente foi um acolhimento muito generoso, assim, né, e importante nesse momento aí, que eu acho que a gente está precisando muito um do outro, né? Bem, queria agradecer a Janaína aí pela introdução, a presença da Michele e do Montemor, obrigada. E todo mundo que está aqui, né, para essa conversa. Eu acho que o trabalho ele tem algumas características e acho que tem algumas coisas que eu queria muito mencionar primeiramente, porque senão eu vou me esquecer, que esse trabalho não estaria na cidade se não fosse pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura. E eu acho que a gente está no momento de realmente cuidar, né, de todos os propósitos de defesa aí da cultura, né, e, obviamente, da educação e da saúde. E foi um orgulho muito grande. Para mim, não teria uma forma melhor que não a lei municipal, pensando que é um trabalho que trata, né, das questões locais. E só foi possível com o apoio do BDMG Cultural e da UniBH. E isso foi o que viabilizou, né, a possibilidade da instalação nas placas. Então, pensar que eu estou apoiada pela prefeitura da cidade, pela uma instituição de educação, né, e pela uma instituição cultural, foi uma honra enorme, assim. Bem, e tendo posto aí, né, o que Janaína traz, é uma pesquisa que ela realmente vem de muito tempo. Joia, né, essa obra que Janaína menciona, está ali na exposição com muita alegria, assim, né, ela participou das 2 cartografias, com muito orgulho, né, de tentar trazer, né, essa alma, né, que a gente está precisando muito localizar. E o repaisagem, de certa forma, é interessante, Janaína, trazer, porque ele é fruto do processo de construção da paisagem que está construída também ali diretamente na parede da academia nessa exposição. Repaisagem, ele realmente é uma obra que ela convoca o espectador para manipular o que existe, né, desses córregos na cidade e pensar que paisagem que a gente quer,
né, pensando que são paisagens que a gente não tem contato diretamente com ela e pensando que a gente pode construir. Mas principalmente, né, que eu acho que no montante jusante que está ali na parede, é entender que são trabalhos que eles, muitas vezes, pensando que a gente está aqui, né, cercado pelas montanhas e onde estão a maioria das nossas nascentes, eu redesenho, né, essas montanhas, a possibilidade de manutenção e preservação também dessas montanhas do nosso entorno, que estão tão ameaçadas, com a própria linha que sinaliza o rio, esse córrego, né, que nós estamos aí caminhando em cima deles. Então, acho que é interessante assim, você trazer esses dois trabalhos. E a proposta mesmo sobre o rio é uma ideia de uma intervenção urbana, né? É um monumento pulverizado pela cidade. Então, ele tira essa ideia, né, idolatrada do monumento como algo estático. Ele traz, assim, de certa forma, a fluidez, né, do córrego, dessa forma de ocupação pela cidade, e algo que, na verdade, era essencial para mim também de tratar, que era essa presença perene, 24 horas, né? Eu que obviamente sou artista e amante dos espaços expositivos e culturais, obviamente, mas eu entendia que falar de água, de um bem público, um bem natural e tão essencial, o trabalho, à medida que ele foi caminhando, né, desde 2006, com todas as obras, ele precisava ocupar o espaço público, e ocupar o espaço público sem depender de ter uma professora, em geral professora, que vai alugar uma van e levar os alunos até a exposição na galeria para promover essa reflexão. Então, sobre o rio, ele vem muito com esse desejo de uma discussão contínua, perene, constante, de reinserir os córregos nessa paisagem. Muito bom, Isabela, trazer essa constituição desse monumento e dessa possibilidade de estar em relação com a cidade, né? Porque, de novo, nos leva à exposição Rua da Bahia, que traz a rua para dentro do espaço expositivo, reconhecendo a cidade também como esse espaço expositivo de atuação. E, nesse sentido, acho que Michele traz uma experiência também para o texto, para o livro, muito importante, porque ela vai localizar essa cidade. Que cidade é essa? Como é que ela se organiza? Né? Como é que ela se fundamenta, esse plano desse projeto inicial dessa cidade? E como é que ele se transforma ao longo desse processo? Né? Acho que você podia compartilhar conosco um pouco dessa experiência também, né, Michele? Obrigada, Jana. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer demais a possibilidade de estar aqui numa conversa de novo sobre Belo Horizonte, né, dentro dessa casa, que eu guardo com muito carinho, né, de vários momentos de construções, desconstruções que a gente passou aqui há alguns anos atrás. Então, agradecer demais ao Rogério e à Inês por manter vivo aí a chama desse espaço, né, como um espaço de troca, de interlocução. Agradecer muito a possibilidade, né, da Isabela, nesses últimos anos, né, de ter me convidado a conhecer um pouco mais o trabalho dela e a gente chegar nesse momento aqui agora, né, que é culminar uma parceria de conversas e discussões em torno, né, desse trabalho que está na cidade e que agora também, né, vira um livro, né, como o Rogério falou aqui, e um trabalho que eu acho que ele é muito interessante porque ele nos convida sempre a revisitar e a repensar a cidade que a gente vive de uma maneira cotidiana, né? Então, eu acho que isso que a Isabela colocou é muito importante, porque a gente trata, às vezes, das instalações artísticas na cidade ou dos eventos, né, das formas de ocupação, né, como o Maurício e Marconi colocaram bem aqui, da nossa cidade, como situações pontuais, né? E, na verdade, tem alguns processos que eles permeiam a cidade no nosso dia a dia. E são processos que a gente guarda menos na nossa memória, vamos dizer assim, porque eles nos chamam a atenção de outra forma ou não nos chamam a atenção, né? Então, eu acho que essa experiência com o trabalho da Isabela ela é interessante porque é isso, assim, ela entra dentro de um contexto, de um equipamento, vamos dizer assim,
utilitário dentro da cidade, que é a placa, né, que te conduz, que te direciona, que te reposiciona na cidade, no seu dia a dia, na hora que você vai atravessar a rua, que você está no carro, você está no ônibus, no transporte público, né? Ela tem a ver com a mobilidade urbana, né, com o se encontrar na cidade. Mas ela traz um outro elemento a esse cotidiano, né? Que, para além da arte, ou seja, da forma como que ela se coloca, né? Com o cuidado que ela se coloca, ela também se insere como mais um fator de localização de valores e de histórias que estão presentes no nosso cotidiano e que muitas vezes a gente não presta atenção nelas, né? Então, há muitos anos atrás, assim, a gente discutindo esses processos educativos em relação ao espaço da nossa cidade, que são processos formadores, né, do viver na cidade e do nosso posicionamento político em relação a esse ambiente, ele está muito relacionado ao patrimônio cultural, né, porque a ação de preservar a nossa cidade, ela não está só relacionada a um passado, ou ela não está só relacionada a um processo linear, né, de conhecimento e compreensão da nossa cidade, mas está relacionada a processos cíclicos, né, de aproximação, distanciamento, de, ao mesmo tempo, escuta e entendimento de outras formas de percepção, né, de outros grupos, de coletivos diferentes que eles têm da nossa cidade, e também vai de encontro a aspectos positivos e negativos, né? Então, entender e compreender esses processos cíclicos da nossa cidade passa não apenas por conhecer as coisas boas, mas também expor a nossa cidade às dificuldades e a processos, às vezes, negativos ou de memórias sensíveis, né, que a gente presencia ao longo, né, desses caminhos cíclicos, né, que a gente tem na nossa vivência da cidade. Então, acho que esse projeto é um projeto que, ao mesmo tempo que nos chama atenção para algo importante, positivo, né, que é falar dos rios, da importância das águas, da ideia da joia e tudo, ele também nos chama atenção para outros aspectos, né? Para escolhas que foram feitas ao longo do tempo e que foram escolhas que tamparam esses rios e, de alguma forma, tiraram da gente aí essa possibilidade de conviver com eles. Não que a convivência com os rios fosse sempre positiva, tá? Não entendam positivo e negativo como polarização, mas eu me lembro muito quando eu estava lá como estagiária ainda na Prefeitura de Belo Horizonte e a gente procurando as informações sobre a cidade, porque a gente não tinha, apesar de uma cidade muito recente do ponto de vista da capital, né, projetada pelo Arão Reis, construída, a gente tinha pouca memória. E eu falo até do ponto de vista de documentos, sejam documentos escritos, sejam documentos também orais, né? E foi um processo próximo aos 100 anos de Belo Horizonte, que ainda tinham muitos moradores, né, antigos da cidade, né, que ainda podiam contar para a gente essa história da construção dessa cidade, né, desses movimentos de percepção em relação às mudanças rápidas que essa cidade, de alguma forma, absorve, né, ou não, né, ao longo desses processos. E eu lembro muito de algumas pessoas falando sobre os rios da cidade. Como que era difícil, na época da construção da cidade, conviver com o problema das enchentes mesmo, né? Que eu acho que perduraram aí até os anos 70, né? Então, essa coisa das enchentes, dos rios que não eram domáveis, assim, né? E que o barro, e que tinha que atravessar o footing na Avenida Afonso Pena, tinha que levantar a roupa para tirar o sapato para poder atravessar a Avenida Afonso Pena. Então, tinha sempre essa relação, né, de compreensão da importância, né, dos rios no processo mesmo de ocupação desse lugar, né, na importância deles para o próprio funcionamento da cidade, em relação à construção da cidade, ao projeto do Arão Reis, mas, ao mesmo tempo, essa dificuldade, né, de caber esses rios dentro de uma cidade planejada e uma expectativa das pessoas de uma cidade moderna, né, em que esses problemas, né, estariam de alguma forma contornados, né? Então, essa relação com os rios é uma relação sempre, né? E ao mesmo tempo eu lembro
também até do seu Salomão, né, o pai do Lô, que escreveu um livro que chama Tobogã, e numa das passagens do livro ele fala sobre o Poço Azul. E o Poço Azul, que era um lugar onde as crianças se encontravam para nadar, para pescar, para brincar na cidade, era o Rio Arrudas, né? Ele fica no Rio Arrudas. Isso, então, no início aí do século XX, né? E depois a gente vê aqui na exposição mesmo, a gente tem, né, o próprio viaduto, né? O viaduto da Floresta, o viaduto Santa Teresa, que são dois ícones, né, e que contam tanto da história de Belo Horizonte, como eles vêm também para garantir essa sobreposição, ou seja, né, esses outros caminhos, essas outras cartografias, essas outras formas de vivenciar a cidade também para, né, transpor, né, o rio que está ali, né, o Arrudas e a Praça da Estação, né, que é sempre uma questão polêmica, né, assim, como resolver o Arrudas, né. E agora, mais recentemente, eu acho que é importante a gente falar de um movimento que é também político, ou seja, todos esses movimentos, né, em torno dessa retomada da percepção, da memória e dessas cartografias e caminhos que a gente tem, né, que às vezes ocultos na nossa cidade e que o projeto da Isabela chama a atenção o tempo todo, né? Tem alguma outra coisa aqui além da rua, né, que passa por aqui. Ah, será que essa placa é o nome antigo, né, da rua, né? E aí depois, eu acho que tem isso, né, de instigar, que é um pouco a coisa do historiador, né, que sai correndo atrás da informação da cidade, procurar e saber dessas histórias sobre a nossa cidade. Então, ele traz uma interação importante. E ele nos indica outros caminhos que, de alguma forma, estão sendo aí descortinados, né, nesses últimos tempos, que é a questão da Serra do Curral, né? Então, a Isabela fez a instalação das placas, né, e desses monumentos, né, aí pela cidade, dentro da Avenida do Contorno, mas esses rios que, de alguma forma, fazem parte do projeto do Arão Reis, mesmo que seja tampando, eles fazem parte porque eles são essenciais para a vida da cidade, né? E como elementos essenciais, eles vêm de uma lógica de projeto que parte das nascentes que estão na Serra do Curral. Então, a Serra do Curral, ela é uma área importante como monumento, como patrimônio, exatamente porque ela possibilita essas releituras da cidade e ela, assim como as placas, né, que artisticamente, né, estão localizadas na nossa cidade, a Serra do Curral também é um fator de localização, né? Eu lembro que quando a gente estava revisitando o tombamento da Serra do Curral, refazendo tombamentos na prefeitura e tal, a gente sempre trabalhou com uma analogia, né, que o Fernando Pimenta sempre trazia para nós, né, que a Serra é meio o nosso mar, né? A gente se localiza na cidade olhando para onde está a Serra do Curral, né? E ela transcende o nosso espaço físico da cidade, tanto do ponto de vista da imaginária, das narrativas, como também fisicamente, né? E os nossos rios também, né? Os nossos rios, eles tecem um outro mapa, vamos dizer assim, né, que transcende o espaço da nossa cidade, transcende esse imaginário, né? E então eu acho que pensar a Serra do Curral e esses caminhos, né, das nascentes que nascem na serra, que abastecem os nossos rios, os córregos que estão aqui direcionados, tem tudo a ver com essas possibilidades de interação e de descoberta da nossa cidade, né? Às vezes por caminhos um pouco difíceis, mas que acho que são importantes nesse processo exatamente para chamar a atenção, né, de quem vive aqui na cidade, que existem outros caminhos, que existem formas constantes, cíclicas de interpretação, conhecimento, interação da nossa cidade e ressignificação desse patrimônio cultural que está, né, vivo, né, latente aí nesses caminhos. Michele, então, desculpa, não? Eu ia até pegar um gancho exatamente nisso que você estava trazendo, porque o texto do Montemor vai nos levar para este lugar, esse estado de atenção, né? Quando Montemor escreve aqui sobre essa relação com a natureza, né? Ele traz, e tem um trecho muito bonito do texto que ele vai trazendo, esses rios
que nascem, como você sinalizou, né, na serra, que vão percorrer e vão abastecer a cidade, e que trazem ali pequenos veios, por vezes, de uma festa, um suspiro de um ouro que vem ali, mas que não tem esse apelo de mineração, e sim de abastecimento, e sim de suprir essa cidade, né, com elementos para que ela possa, de fato, existir, né? Então, acho que é uma boa oportunidade, assim, de também ouvir nessa relação. Já passar aqui para o Montemor. Então, é isso. Só para a gente concluir, assim, que acho que quando eu começo o texto falando, né, que numa cidade, várias cidadelas, eu acho que tem um pouco esse imaginário aí, né? Vocês falaram do Pedro Nava, né? Ele tem uma outra passagem que ele fala muito dessa destruição da questão física da cidade, né? Dessa ocultação física. Ele fala que para a gente retomar os caminhos da memória com Belo Horizonte, vai chegar uma hora que ela é uma espécie de Belo Horizôntida, né? Uma Atlântida que fica escondida, né? E que a gente só vai conseguir retomar esses processos, né, de Belo Horizonte pela memória. Você não precisa nem mais de voltar à cidade, né? Então, eu acho que é importante a gente ter essa relação física com a nossa cidade, né, nesse sentido, né, de ter esses marcos, de ter essas intervenções que nos possibilitem o tempo todo, né, recolocar, ressignificar a nossa cidade no campo material e no campo imaterial, no campo do afeto, né, e também no campo dessa materialidade que é vivida no nosso cotidiano, né. Então é isso, muito obrigada, espero que todos aproveitem do livro, revisitem as placas, né, a instalação artística que está pela cidade, e agradecer demais por estar participando aqui desse processo. Obrigada. Bom dia. Quero agradecer a Isabela e toda a organização aqui. Eu venho um pouco... Está dando barulhinho, não está? Um pouco acompanhando... meio de longe, mas conversando sempre com a Isabela desde lá de trás, quando ela começou, né, a gravar o Córrego do Leitão e aprender a tocar violino. Enfim, é um trabalho extremamente interessante, né? E essa passagem, né, da artista contemporânea, artista plástica, para um projeto político, para uma dimensão cívica e política extremamente interessante. A fala da Michele me fez lembrar de um amigo e ex-aluno que fez uma coisa parecida com a Serra do Curral, que é o Manfredo Souza Neto, né? Manfredo foi meu aluno na arquitetura e estava naquela época começando a discutir, né, esse trabalho, e depois produziu essa coisa que virou um ícone de Belo Horizonte. Olhe bem as montanhas, né, com a destruição aí pela Mannesmann e pela Mitsubishi, etc., MBR, em última instância, o rebaixamento, né, da serra. E eu acho que é importantíssimo isso, né, porque traz um sentido de resgate, né? Nós estamos num momento de crise aguda, no Brasil mais ainda, por causa dessa coisa horrorosa que nós estamos vivendo aí nesses últimos anos, e com essa ameaça louca, né, de ter um monte de gente aplaudindo essa destruição do país, destruição da natureza, destruição das instituições, enfim, nossa expectativa de conseguir reverter isso, mas não é só isso, né? É um processo mundial extremamente ameaçador, e esse resgate da natureza, foi o título até que eu botei no textinho aí do livro da Isabela, acho que é um movimento extremamente necessário, mundial. A gente está vendo isso acontecendo em toda parte, né? Uma tentativa de trazer a natureza de novo para a cidade, trazer a natureza não só para a cidade, mas para o espaço circundante, essa coisa que a gente chama do urbano, né? Esse espaço que é equipado em termos de urbanização, mas não é exatamente cidade, no caso nosso aqui a região metropolitana, com um papel fundamental, né, de tornar visível novamente processos naturais que foram destruídos. Quer dizer, nós ficamos aí completamente deslumbrados com a modernidade e com essa dinâmica urbano-industrial, e isso impediu a gente de ver essas coisas horríveis que estavam acontecendo, né, com a destruição dos rios, com a destruição da natureza, com a poluição,
E a água, quer dizer, existe toda uma tentativa hoje de resgate da natureza, e a água me parece um elemento central e vital para começar por ele, né? Então, nesse sentido, o trabalho da Isabela contribui enormemente por dar uma visibilização, né, de uma cidade subterrânea, né, ou de uma natureza destruída e completamente subterrânea nesse contexto. A gente vem já tentando trabalhar um pouco isso, disseminar essa ideia, né? Trouxemos aí no Plano Metropolitano de Belo Horizonte a perspectiva do norte da França, uma região de mineração, né? Onde o Zola escreveu o Germinal, né? Mostrando a destruição e que depois de 1990 eles começaram a recuperar, né, toda aquela área degradada e conseguiram, através da cultura e através da ecologia. Então, na linha da cultura, conseguiram transformar os montes de minérios, que eles chamam de terris, em atração turística, com um tratamento vegetal ou mesmo um tratamento de turismo. Levaram uma filial do Louvre para Lens, né, também um museu num parque muito bonito, muito agradável, etc. E inventaram uma coisa chamada Trama Verde, que era uma tentativa de resgatar, e depois disso, a partir dos canais e dos rios, ampliaram para a Trama Verde Azul. A gente teve muito contato com eles aí na primeira década desse século, e acabamos propondo aqui em Belo Horizonte, através dos processos participativos, a criação de uma trama verde-azul, a reestruturação da região metropolitana com base numa trama verde-azul. Um projeto piloto fundamental seria esse Rodonel que está sendo proposto e discutido, que a gente propõe que seja um grande parque linear metropolitano, né, que articule e que seja uma espécie de projeto piloto e que sirva de exemplo. Já existem outros exemplos no país, né? No Acre, em Rio Branco, eles têm um parque linear de 6 quilômetros maravilhoso, que resgatou um córrego. A última vez que eu estive lá, estavam fazendo um outro parque de 8 quilômetros que saía do aeroporto e vinha até o centro da cidade, entrando por todos os córregos que passavam no meio. Enfim, a ideia é de que esse Rodonel fosse uma espécie de projeto piloto do que poderia ser uma reestruturação metropolitana com base numa trama verde-azul, mas que a gente ampliou para o patrimônio histórico, artístico, cultural, para as grutas, para os pontos de encontro, etc, etc. Nesse sentido, eu acho que o trabalho da Isabela também é um projeto piloto. Eu espero que ele seja expandido para além da área central de Belo Horizonte, que seja comprado pelos municípios da região metropolitana. Seria muito interessante, muito desejável, né, que as pessoas percebessem a natureza que está aí debaixo, né, que nós precisamos passar desse espaço urbano industrial exacerbado para um resgate de um urbano natural, que eu acho que é o futuro. Quer dizer, nós temos que apostar nisso. Nós não podemos mais pensar na lógica da produção, na lógica da mineração, na lógica da industrialização. Nós temos que pensar na lógica do espaço de vida, do espaço do cotidiano, né, do resgate da relação homem-natureza. E, nesse sentido, essa visibilização que ela conseguiu transformar num projeto cívico, né, que é botar essas placas nas ruas, acho que é um início extremamente interessante e que deve ser encarado como um projeto piloto. Eu espero que seja expandido para toda Belo Horizonte, mas, para além disso, que seja expandido também para a região metropolitana e que tenha bastante visibilidade nacional, porque isso pode ter um impacto, né? Alguns pequenos movimentos. Eu me lembro ali no Vale do Anhangabaú, o pessoal andou pintando coisas, né? São Paulo merece isso, né? Tem toda uma questão aí da época do Pereira Passos, né, uma outra proposta de um outro São Paulo, trabalhando com o Tietê, trabalhando com os outros córregos, etc. Nós precisamos repensar, né, o nosso espaço de vida a partir desse urbano natural e abrindo mão e revendo esse urbano industrial que dominou as nossas vidas. Então, é um prazer participar e acompanhar esse trabalho da Isabela, acho extremamente importante. Muito obrigado. Muito obrigada, Monte Amor. Você traz um ponto que me leva de novo para o trabalho da Isabela, que
conversando com a Isabela para preparar esse momento desse encontro, ela, em algumas vezes, disse: esse é um trabalho, né, que toca na questão da arquitetura, que toca na questão do urbanismo, que toca na questão dos direitos da cidade, da questão da ecologia. E fico pensando por que não estava num arquiteto, né, não foi uma pessoa de uma outra área que pensou isso. Porque não era para pensar, não era aí o lugar aglutinante, disparador dessas relações, né? O lugar da potência, do entrecruzamento, que acho que a Isabela faz aqui, e que fica muito presente nas placas, quando tem essa seta que aponta para baixo, né? A placa não é para apontar para baixo, como o Guilherme vai dizer no texto, né? A placa é para te orientar, como a Michele trouxe. E ela nos convoca a olhar para baixo, ela nos convoca a acessar esses instrumentos jurídicos e públicos de uso e ocupação e ação na cidade. Ela nos convoca a pensar essas experiências de um outro modelo de cidade que Montemor traz também. Ela nos convoca a lidar com essa dimensão do patrimônio. E esse é um lugar que a arte nos propicia. Então, só você, Isabela, poderia fazer isso, assim. E aí eu passo a palavra para que você encerre aqui essa nossa conversa e possamos ver não só o livro, né, mas também a exposição. Bem, pois eu acho que tem algo aí do sensível, né? Acho que é algo que eu notei muito também acontecer em algumas residências fora, né, do país. Acho que a experiência, principalmente da Palestina, deixou isso muito nítido. Fico emocionada até em lembrar. Mas é esse deslocamento de você não estar assim no pragmatismo das resoluções. Eu acho que a arte, e a arte contemporânea mais que tudo, ela tem uma função do lugar do sensível, né? Que ela pode sim também ter esse lugar do deleite, né, da contemplação, mas eu acho que é a gente falar de um belo que na verdade que altera, né, é um belo que ele modifica a percepção, né, de quem está ali convivendo com o trabalho. E isso ficou muito nítido na Palestina, obviamente por razões óbvias da dramaticidade do cotidiano, e a possibilidade de conseguir tratar de certos temas que são tão difíceis e que tem um pragmatismo para quem convive com certas situações no dia a dia, e você poder, obviamente com muito respeito, porque você está dentro ali de uma outra sociedade, de uma outra cultura, mas poder sim ter um olhar que ele consegue atingir algumas questões poéticas e tentar trazer uma reflexão a partir de outros aspectos. E acho que essa nossa conversa me trouxe essa clareza, né, de que acho que tem essa turma toda, né, do urbanismo, né, as pessoas que estão aí com esse pensamento forte e num combate que ele é efetivo e pragmático, né, de tentar construir soluções. E eu acho que a arte ela vem com essa outra camada, que acho que ela vai trazer uma reflexão de uma forma onde talvez a gente consegue trazer para um público mais amplo essa percepção, essa sensibilidade. E eu acho que, pensando aí na situação política que a gente se encontra, é exatamente essa sensibilidade, entender o valor e a importância disso, que vai fazer todo mundo aí ter luz na hora de apertar aquele botãozinho. Mas algumas coisas assim que foram trazidas aí pela Michele Montemor, eu acho que elas estão lindamente contempladas aqui na exposição de Maurício Marconi. Quando eu penso montante jusante, e eu escolho esse nome muito antes da gente ter que falar desse nome por conta de tudo que a gente viveu por aí, né? Esse trabalho é um trabalho de 2009, se eu não me engano. E o que me encantou foi quando eu então começo a desenhar as serras, e eu acho que a serra que está representada aqui, ela é uma referência à Serra do Curral, porque são todos os córregos que, na verdade, são afluentes do Arrudas, que estão representados ali. E era sempre com esse desejo de usar o próprio desenho da água, né, onde estão as nossas nascentes, e replicar a representação dessas serras. Mas tem algo assim que acho que
que é importante, né, de pensar, de trazer nessa relação, que é o título Montante Jusante, que sempre me encantou, porque ele sempre cria o contraponto com o indivíduo. É sempre a sua relação em relação ao espaço, a esse córrego, né? E isso, para mim, foi algo muito importante, que é ali, nesse desenho que junta, né, o indivíduo, as serras e a água. E também está muito representado na serigrafia que foi desenvolvida ao longo do Sobre o Rio, porque é uma serigrafia que ela vai ter ali representada o Arrudas, e ele ocupa esse lugar dessas duas referências geográficas, né, na paisagem, um que está apagado no nosso convívio mais diário, e a Serra do Curral. Então, nessa serigrafia, eu elimino um ou outro córrego que apareceria naturalmente na outra margem, e esse Arrudas, ele em algum momento se reconhece como Arrudas, com seus afluentes, e em algum momento ele faz essa referência à Serra do Curral como elemento da paisagem. Então, tem horas que parece que você está olhando um mapa, né, de cima, e tem horas que você está olhando para uma sensação de horizonte. E acho que é bonito ver isso, né, na fala de vocês, e pensar que isso é parte do trabalho, é parte do raciocínio o tempo inteiro. Assim, é uma honra enorme. Assim. Michele, que também, assim como Montemor, há muito tempo aí a gente tem tido trocas, então é maravilhoso ter vocês aqui. E tem algo que foi muito trazido na fala deles, que é a questão da memória, que é um elemento que, desde os primeiros trabalhos, quando eu começo a investigar e conversar com as pessoas, explicar o trabalho para a execução dele na cidade, como que a memória sempre era acionada, né? Tem um trabalho aí que Michele acompanha e sabe que é um desejo ainda desses registros, que é de realmente, a partir, né, do processo em que eu ia comentando do livro, do trabalho ali, dependendo se era lição, dependendo de qual trabalho que eu estava em execução, ele trazia imediatamente uma reflexão, uma lembrança das pessoas comentando histórias e casos de quando conviviam com aquela água, ou em leito natural, ou em canalizada aberta. Assim. Então, essa questão da memória é algo também essencial assim, para o trabalho. E eu queria muito aproveitar aqui esse finalzinho e agradecer, porque acho que Sobre Rio está aí, e hoje nós estamos aqui celebrando. Para mim tem algo importante, que é essa situação, como hoje na abertura da exposição, que você reúne, tem um dia de alegria, onde você convoca e celebra. E o Sobre Rio, ele foi instalado, isso foi trazido várias vezes pelos curadores. Como é que vai ser? Nós vamos para a rua e tomar uma cerveja na rua, um vinho na rua? Como é que vai ser a vernissagem desse trabalho que é tão pulverizado na cidade? Obviamente fomos invadidos aí também pela pandemia, e qualquer solução que a gente chegou a vislumbrar de uma caminhada que concluiria com alguma confraternização acabou sendo impedida, e eu vejo o dia de hoje como essa possibilidade também de celebrar a conclusão da sinalização dessa etapa. E eu adoro a fala do Roberto, que o sonho é realmente de continuar, né? Foi uma questão realmente orçamentária que me dá o limite de placas que estão instaladas na cidade. O desejo é de ampliar e sinalizar tudo, expandir para outros territórios também, sem dúvida. E nada disso, tem muita gente por trás disso tudo, né? Tem muita gente que trabalhou no desenvolvimento das placas, no mapeamento, no design de tudo, na publicação. Tem uma equipe maravilhosa que eu sou profundamente grata. Não teria nem como falar o nome de todo mundo. Acho que todo mundo está aqui sabe, tanto que fez parte. E minha família também, que não teria como, né? Obrigada. Bravo. Curtir a exposição, de livros. Ai, que emocionante.